Havendo quórum regimental. Havendo quórum regimental e sobre a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura da Bíblia. Na verdade, a prata tem suas minas e o ouro se refina o seu lugar. O ferro tira-se da terra e a pedra se funde o cobre. Os homens põem o termo à escuridão e até os últimos confins procuram as pedras ocultas nas trevas e na densa escuridão. Solicito agora para que faça a leitura do expediente. Sessão do dia 25 de junho de 2012. Indicações, números 176, 177 e 178/2012, da autoria do vereador Celésio Lima. Indicações, números 179, 180 e 181/2012, da autoria do vereador Vanderlei Zilli. Requerimento 074/2012, da autoria do vereador Vanderlei Zilli. Requerimento 075/2012, da autoria da vereadora Tatiana Teixeira. Projeto de emenda à lei orgânica, número 001/PL/2012, de autoria de diversos vereadores. Projetos de lei, números PE 066, 067, 068, 069, 070, 071 e 072/2012, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Excelentíssimo senhor vereador Antônio Manuel, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Criciúma, honesta, senhor presidente, sirvo-me da presente para comunicar a vossa excelência de que, a pedido, requeri meu desligamento do cargo que ocupava junto ao município de Criciúma, conforme ato número 103/2012, de 20 de junho de 2012, de modo que, não possuindo esse subscrevente a condição de servidor público municipal, prejudica a convocação de que trata o ofício preze, número 247/2012, não mais subsistindo a minha presença nesta Casa Legislativa. É-me oportuno apresentar a Vossa Excelência protesto de respeito e consideração. Atenciosamente, Luiz Juventino Selva. Prefeito Municipal de Criciúma, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o artigo 4º da Lei Complementar número 014/99, resolve exonerar a pedido, a partir de 22 de junho de 2012, Luiz Juventino Selva, matrícula número 64075, do cargo em Comissão de Diretor Executivo de Logística, símbolo DAS 1, nomeado pelo ato número 009/2009. Paço Municipal, Marcos Rovares, 20 de junho de 2012. Clésio Salvador, Prefeito Municipal, e Arleu Ronaldo da Silveira, Secretário-Geral. Terminado o expediente, passamos para o horário político. Com a palavra o vereador Ciro Sirimbelli, que dispõe de 5 minutos. Declinando com a palavra o vereador Edson do Nascimento, que dispõe de 5 minutos. Declinando com a palavra o vereador Salésio Lima. Declinando com a palavra a vereadora Tatiana Teixeira, que dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, colegas vereadores, gostaria de cumprimentar especialmente todo o público que nos acompanha nessa noite. Vejo aqui presente várias lideranças do distrito do Rio Maina, o distrito o qual inclusive eu pertenço. Então sejam muito bem-vindos a essa Casa do Povo. Eu acho que está faltando povo, está faltando som. Oi. Melhorou, meninos? Ah, então tá. Agora tá indo. É que eles ficam escondidinhos lá naquela salinha lá, ó. Então tá. Presidente, né, muito boa noite. Boa noite a todos os presentes. Depois de um tempo afastada dessa casa,
retorno hoje, né, já retornei na semana passada aos trabalhos, acompanhando a questão do plano diretor da cidade, mas efetivamente retornando a essa casa, nessa tribuna, depois de um período afastado por uma questão de saúde, né, presidente? Inclusive, subo nessa tribuna, logo nós iremos discutir os requerimentos dessa casa, e eu apresentei algumas propostas, algumas sugestões ao Ministério da Saúde no que diz respeito à questão da H1N1. A nossa, né, que a gente sofre tanto nesse momento, que é a questão da gripe A. A princípio fui internada no Hospital São José com suspeita de gripe A. Confesso a vocês que é um momento bastante complicado e, inclusive, a questão emocional da gente nos toca muito. Até porque a gente ouve nos noticiários várias notícias, inclusive de mortes, né, relacionadas à gripe A. Eu tive um atendimento bom naquele momento, mas eu fico pensando na população como um todo, o que seria necessário para que a gente tomasse medidas tanto de prevenção quanto também de tratamento para a questão da gripe A. E observando, não poderia deixar de ser paciente, mas também ali naquele momento como vereadora. Vereadora que representa as pessoas e que, portanto, a minha missão é lutar para que todos tenham qualidade de vida. E aí, presidente, uma das questões que eu pude observar e fazendo pesquisas, a maioria dos países desenvolvidos hoje, mundialmente, eles dispõem, no primeiro momento, quando a pessoa apresenta a suspeita de gripe A, eles já medicam o paciente com Tamiflu, que é um medicamento que pode curar a questão da gripe A. Aqui no Brasil, a gente tem muita resistência ainda, de já no primeiro momento, no caso de suspeita, antes mesmo de vir o exame, até porque, presidente, o meu exame levou quase 2 semanas para chegar. Em 2009, levava 30 dias para chegar o exame. De repente, a gente sabe que foram dias, mas esses dias, em alguns casos, podem matar, né? Pode acontecer o óbito. Então, um dos pedidos que eu faço no requerimento, e em seguida a gente vai poder até debater mais, presidente, é a questão de já poder medicar o Tamiflu logo que tem a suspeita de gripe A. Isso fazendo com que os outros países que já adotam, então o Brasil ir no mesmo caminho, para poder adotar. O Brasil tem um pouco de resistência em relação a isso. Outro ponto que eu apresento e que eu pude observar é que as vacinas, elas são disponibilizadas já no período de inverno, presidente. Então, nós vemos toda uma população, inclusive não abrange toda a população, que é uma outra questão que eu vejo que o meu colega vereador Zilli também vai apresentar uma solicitação nesse sentido. Mas, o que acontece? Elas são feitas já no período de inverno, e a vacina ela leva 30 dias para que a pessoa fique imune. Então, quem está vacinando agora só vai ficar imune daqui a um mês, efetivamente. Então, qual a solicitação que eu faço aqui nessa tribuna também, através do requerimento? Que as vacinas sejam disponibilizadas já nos meses de março e abril, que é um mês ainda de inverno, de primavera, em que a gente ainda está bem resistente e que a vacina pode fazer o efeito quando chegar o inverno. E aí a gente vai poder evitar muitas mortes. Santa Catarina apresenta um índice muito alto, né, de óbito ainda, principalmente a região de Itajaí, ainda acompanhando a imprensa na semana passada. Blumenau, o prefeito foi pessoalmente a Brasília para que não falte a vacina, né? Acho que o prefeito municipal tem que ser também nesse mesmo sentido para que não falte a vacina para a população. Comunicar a vereadora Tati Teixeira que dispõe de mais 12 minutos desse vereador. Obrigada, presidente. Muito obrigada. A gente sabe que a gripe A muitas vezes mata menos que a gripe normal, mas ela é muito mais agressiva. Quando ela chega muito agressivamente nas pessoas. Então, nós temos que tomar todas as precauções e todas as prevenções para evitar um número de óbito. Foi estimado que em 2010 foram vacinados, né, contra a gripe suína cerca de 100 milhões de brasileiros. Ou seja, cerca de 50% da população, isso em 2010. Na expectativa de um novo surto de gripe, o Brasil no próximo inverno, foram apontados em março e abril como datas para iniciar a vacinação. O Instituto Butantan deve produzir 18 milhões de doses, talvez chegue a 33 milhões. Então, é necessário,
né, que o governo se empenhe nesse sentido para que realmente não falte, presidente, a vacina aqui, né, no nosso município, na nossa região, no nosso estado, e que a gente evite aí perdas, né, de familiares, como a gente pode perceber. E aí eu confesso, presidente, que enquanto eu estava internada, e aí a gente fica isolada, não pode ter contato com ninguém. Uso de máscara. Então é toda uma situação assim que assusta um pouco a gente. E no hospital, a cada minuto que passava, as plaquinhas nos quartos iam aumentando de placas de isolamento. E aquilo, né, dá um sentimento muito ruim para a gente. E eu acredito que a nossa luta, a nossa união, essa casa tem um papel fundamental no sentido de que a gente garanta esses direitos para a nossa população, né, para que a gente evite justamente esse sentimento de medo, que é um sentimento que quando vem é o primeiro que a gente sente. Então, sugiro isso, presidente, em seguida vai entrar na pauta e peço, né, a aprovação dos colegas vereadores nesse sentido. Mas queria dizer que estou feliz retornando à casa, né, e que com certeza venho com muito mais força, apesar dos dias parados, agoniada em casa, não consigo ficar parada, mas venho com muito mais força para defender a nossa comunidade, né, e hoje defendendo aí o nosso distrito de Riumaina nessa questão da praça para a nossa região que a gente tanto precisa. Obrigada, senhor presidente. Vereadora Tati Teixeira levou um susto que ficou perita no assunto, hein? O susto foi grande que você ficou mestre no assunto, hein? Se inteirou bem. Com a palavra o vereador João Fabris, que dispõe de 8 minutos. 3 minutos cedido por esse vereador que vos fala. Senhor prefeito, não, presidente, demais vereadores, a vereadora, bom retorno, vereadora. E todos que nos assistem, principalmente a comunidade de Riumaina, e principalmente ao Estevão Pierini, que a gente é parente, nós somos primos, né, nossas mães são parentes. E ele é um líder lá do Riumaina. Vocês podem ter certeza, né, que o projeto, eu acho que ninguém vai ser contra, como eu frisei lá dentro. Mas a forma que sempre é conduzida, que a gente tem que se preocupar. Mas a gente vai analisar, Estevão, pode ter certeza que nós vamos achar a melhor maneira para vocês terem aquele parque. Com certeza absoluta. Só que o prefeito sempre tem prazos antecipados para mandar, mas ele gosta de fazer isso com a gente, testar nossos vereadores, de mandar esses projetos tudo em cima da coisa e pedir dispensa das comissões do presidente. Depois a gente vai para a boca da imprensa dizendo que a gente nem analisou. Então pelo menos vamos analisar. Nós temos até dia 2, até segunda-feira, não tem para a gente votar, não tem problema nenhum. Vocês não vão ficar sem o parque não, só isso queria colocar para vocês, tá? Que às vezes o governo lá diz que nós somos oposição para Criciúma, não somos não. Nós votamos mais de 99% das coisas que vem aqui, a gente vota a favor. Mas que a gente quer discutir primeiro, quer ver, quer analisar, que eu acho que é um direito que nós temos. E quanto a semana passada, o nosso vereador líder do governo, ele veio aqui, ficou acusando um monte de coisas do governo do estado, no Diário Catarinense, só que ele esqueceu de ler que tudo que ele falou ainda está em fase de investigação. Só que ele não falou que aqui, na prefeitura, já foi em fase de investigação e já está no juiz. E isso ele não vem falar aqui. Ele não vem falar, né, que foi feita uma CPI, onde foi declarado, né, o vereador Douglas, que houve um rombo, que houve um desvio de verbas, né, aonde já está com o juiz. E a gente fica triste, o Itamar, é que o Selva vai na imprensa e diz, eu não tive oportunidade de vir aqui me falar na CPI, onde a gente fez parte. Mas quando a gente foi convocado, ele foi viajar, ficou um mês fora. Depois, quando nós terminamos a CPI, ele foi lá e disse, não, agora eu quero ir. Agora nós chamamos ele, para todo mundo saber que o Itamar pegou o projeto e ficou engavetado, já era para ter devolvido, e esperou que o Selva saiu da prefeitura para depois vai nos devolver, nem devolveu ainda.
O projeto, aonde nós ia chamar ele aqui. O projeto não, o pedido para ele vir aqui, é uma emenda. Emenda não, o requerimento. Desculpa, vereador, o senhor me confunde O requerimento é que o desespero é tão grande, Douglas, que ele pegou e sumiu com o requerimento. Não, não é, a Vossa Excelência chegou aqui e falou que é um rombo, tá? Só que na empresa, o empreiteiro, vai começar agora, o empreiteiro quer a agenda dele de volta, que o Ministério Público pegou. Aonde diz que está todo os nomes das pessoas, né? E na ação é dito que o hotel chegou até repassar 40% para as pessoas que estão na agenda do Itamar. 40, Itamar. Uma obra que custou 67 milhões e no final saiu 135 milhões, daí tira 40%, olha que dá bastante, hein? Que dá bastante. Então, presidente, é muito fácil pegar, desviar a atenção, né, do que está acontecendo aqui. Eu acho, Itamar, que quando a gente veio de preto, a gente devia vir de preto sempre. Até esclarecer a situação que está. Porque o Selva não veio aqui para vir falar para a gente. Ele perdeu a oportunidade de vir aqui se explicar para os vereadores e para a comunidade. Então, como o senhor disse que baixou o meu conceito, mas o senhor devia vir de preto também. Se o senhor disse que eu tinha que vir de preto por causa do Estado, o senhor devia vir de preto por causa do município. E o senhor não veio, o senhor devia vir. O senhor devia vir, né? Mas faz parte do jogo, né? O senhor tem toda a certeza de defender o governo. O senhor líder do governo. O senhor líder do governo. Então, eu acho que o desespero já está batendo. Nem começou a eleição ainda. Né? Eu acho que nem começou. Então é isso, senhor presidente, que a gente queria dizer, que antes de vir aqui usar e dizer que a imprensa não justifica, que não fala, que não escreve, nós, da oposição, nós temos que falar o dobro, né? Porque a imprensa aqui sim que não fala das coisas. Então, eu quero saber onde é que está essa agenda. E as gravações que a gente pediu, Itamar, para a gente começar a esclarecer aquilo que nós queremos saber também. Porque na CPI, não deu para saber tudo isso. Nós não tivemos acesso aos telefonemas. Isso é bom, até para a gente saber. E eu sou a favor. Se eles fizeram falcatrua lá, eles que vão responder. Como é hoje que tem na Içara, responde. Se tiver que ser preso, vão ser presos mesmo. Porque eu acho que quando a gente está na coisa pública, tem que tocar como é uma coisa pública séria. Não deixar imagem para as pessoas duvidar. Eu sou favorável. Quem cometeu o delito, que pague pelo delito. Então é isso aí, senhor presidente. Eu queria deixar aqui porque semana passada o Itamar estava todo o gás e espero que hoje também ele esteja todo o gás novamente. Porque isso faz bem, porque a gente vai escrevendo aqui para a gente ter assunto, né? Está sem voz hoje. Não, mas ele vai. Eu sei que ele vai. A gente gosta de provocar. Mas então é isso aí, senhor presidente. Tá? É isso aí que eu queria falar e a população do Rio Mena pode ficar tranquilo. Tá? Que nós, vereadores da oposição, nós somos oposição das coisas, tá, que merecem ser oposição. Mas quanto lá a praça de vocês, com certeza nós não vamos ser oposição, não. Nós vamos estar junto, mas a gente só quer dar uma analisada aquilo que o governo está dando em troca. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra o vereador Vanderlei Zilli, que dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, que bom o seu retorno a essa casa legislativa, vereador. Estava preocupado já com sua saúde, mas graças a Deus se recuperou muito bem e mais uma vez está disposta aqui para contribuir para o bem da nossa cidade. Saudar aqui a comunidade romana, em nome da Solange, saudar as mulheres
em nome do meu amigo Júlio Colombo, do Estevão Perini, saudar os homens presentes aí, nessa sessão tão importante que esperamos e que possamos realmente satisfazer o anseio de vocês, a liberação de um terreno hoje degradado pela mineração, que possa futuramente servir de uma área de lazer que vocês merecem. Não só vocês, mas o cidadão cristumense merece. Com certeza, assim como muitos de vocês vão na Parque das Nações, muitos daqui irão com certeza nessa área de lazer futuramente será construído para a Grande Rio Mano. Então, como falou o nosso líder de bancada, João Fabres, nós não estamos aqui para votar contra, não. Nós estamos aqui para votar favorável aos bons projetos. E a gente sabe que esse aí é um bom projeto, né? Apenas o detalhe é verificar os documentos, as matrículas, a avaliação, se é recente, fazer uma análise do projeto, mas com certeza esse projeto será votado porque vocês merecem, né? Acho que só o empenho de vocês estarem aqui hoje nessa noite fria aqui, com certeza serão recompensados pela aprovação desse projeto, né? E também falar, na linha da vereadora Tato Teixeira, nós estamos muito preocupados com essa gripe, né? A gripe sazonal, essa gripe H1N1, que realmente, principalmente Criciúma, né? Aqui nós estamos numa área minerada, e muitos de nós, muitos do cidadão criciumense trabalhou em mina, e geralmente tem problema de pulmão, né? E quando tem problema de pulmão, realmente qualquer gripe aí preocupa, né? Só para citar o caso, um senhor que morou de Treviso, ele tinha problema de asma, e utilizava de oxigênio para poder restabelecer. Aí foi para o hospital, eles achavam que novamente estava precisando de oxigênio, porque ele estava com problema na saúde, mas na verdade estava com a gripe H1N1. Aí quando descobriu já era tarde. Aí faleceu. Então acho que é importante esse requerimento que nós vamos aprovar hoje, porque nós queremos que o Ministério da Saúde distribua as vacinas suficientes para aquelas pessoas que possam ser imunes, né? E eu tenho aqui vai ser na imprensa amanhã, com certeza, a Prefeitura de Uruçanga, lá o prefeito, ela está comprando doses suficientes para vacinar toda a população do município de Uruçanga, certo? Então, ele está adquirindo toda a vacina, né? Então, nós esperamos também, quem sabe, vou fazer um pedido para o nosso prefeito municipal, a Secretaria de Saúde, que faça o mesmo em Criciúma, que adquira as vacinas suficientes para imunizar a nossa população, né? Porque acredito que as doses vieram poucas e foram atendidas aquelas pessoas realmente de risco, aquelas pessoas idosas, as crianças, cidadão com doenças diabético, hipertenso, né? Então acho que todos somos cidadãos e estamos preocupados com isso, principalmente Criciúma por causa dessa atividade mineradora que nós temos aqui, que muitas pessoas precisam dessa vacina. Então a gente solicita o empenho dos vereadores nesta noite para que possamos realmente fazer esse trabalho, né? Eu fui quarta-feira no Hospital São José, nós temos 21 leitos no pronto atendimento. Tinha 55 pacientes ali para ser atendido, a maioria gripe. 21 estavam deitados no leito de pronto-socorro e 44 estavam em cadeiras, em macas, nos corredores, esperando para ser atendido. Então, quer dizer, tudo isso vem no momento que nós precisamos de ter mais saúde, mais leito, mais vacina, mais atendimento, para que possamos realmente ter um cidadão com bastante saúde. Então, é preocupante hoje, se vocês forem no Hospital São José, o número de pessoas que serão atendidas, estão sendo atendidos ou esperando para ser atendido. Então, acho que é importante o requerimento da autora da vereadora Tato Teixeira, e também o meu requerimento é pedindo para que o Ministério da Saúde e a Secretaria de Estado, do Estado e do município também possa realmente ter essas vacinas que possamos atender a todo cidadão cristumense. Então, mais uma vez, com certeza você pode ficar tranquilo que o projeto de vocês, do ensejo de vocês, nós iremos aprovar para que realmente possa ter uma praça de lazer no distrito do Rio Mano. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra o vereador Douglas Matos, que dispõe de 5 minutos. Senhor presidente,
Alô? Está funcionando? Senhor presidente, colegas vereadores, Tati, que bom te ver, com saúde, para cima, tá? Que legal. Torcemos muito por ti, tá, Tati? Bom te ver aí, que vai para a campanha e te reeleja, menina, que é o que tu precisa para essa casa aí. Torço pela tua eleição. Quanto ao Rio Mãe, eu já estava dizendo ali, o vereador João Fabres, companheiros, eu acho que receber uma área, desculpa, vou corrigir meu raciocínio. Ficando a empresa responsável lá na Itamar, parece que é Beluno, responsável pela recuperação, pela limpeza da área, é isso, né, Dinho? Fazendo ela o serviço, eu acho um grande negócio fazer um parque. Na minha parte, eu acho que vocês não vão ter não vai ter discurso contra nem oposição. Sou daqueles que acham que essas coisas, o Itamar é testemunha, né, Itamar? Tem que tramitar correndo para liberar para a prefeitura fazer a obra, é isso que importa. Política, a gente... Não nos falta assunto para divergir politicamente, não vai ser na obra que nós vamos divergir. Pode ficar tranquilo que o Itamar vai levar já hoje uma boa notícia que o mais breve possível nós vamos aprovar, tá? Bem, 3 minutos, senhor presidente. Vereador Itamar, eu não quero, apesar de ter sido o presidente da CPI que tratou dessa repavimentação, eu acho que não vale a pena também aqui dentro da casa ficar criando clima. Porque tem colegas da base do governo que se sentem constrangidos com essa situação, que não tem culpa. Politicamente estão lá porque é uma situação que está sendo construída e, aliás, isso está tudo indefinido, né? E eu vou dizer que eu respeito. Só que eu acho, Tamar, que vocês... O governo criou a CPI. Foi o governo que criou a CPI, não fomos nós. Nós apenas trabalhamos. Depois nós ficamos em silêncio, o GAECO fez as investigações, o promotor denunciou por um assunto extremamente grave, e nós continuamos em silêncio, Edinho. Nós não estamos provocando ninguém. Você é testemunha aqui do meu silêncio absoluto, deixando as autoridades cuidar do assunto. Agora, eu acho que o líder do governo, que meu querido amigo vereador Itamar, não devia na semana passada ter vindo ele puxar o assunto. Trazer assuntos também desagradáveis para outros colegas. Que culpa tem os companheiros do Partido A, o Partido B, se lá na Içara resolveram fazer aquela lambança que está lá sendo colocada nos jornais hoje? Acho que, por exemplo, o ministro dos Esportes, Orlando Silva, foi absolvido. Passou um mês sendo condenado publicamente, agora foi absolvido, ninguém sabe. Né? Eu acho que essas coisas não levam a nada. Esse denuncismo que se tem no Brasil. Mas vale de cá, também vale de lá. E quem tem mais interesse nesse assunto, eu acho que é a base do governo. Falar em interceptação telefônica, quer ver? Se fosse o caso do Huck, de ficar mexendo nesse tipo de coisa, e eu não quero ficar mexendo, só trouxe aqui para falar em interceptação telefônica. Olha o que diz, porque o promotor disse que foi desviado um pouco mais de 1.200.000, que ele encontrou, mas ele disse que é uma pequena parte. Porque a grande parte ele não conseguiu encontrar. Por quê? Eu vou ler para vocês por que ele disse que não encontrou mais do que 1.200.000 de desvio. Que equivale a exatamente 80.000 consultas médicas desviadas. Sabe o que ele disse? Os documentos apreendidos junto à Secretaria de Infraestrutura, entretanto, não dizem respeito à integralidade dos trabalhos de repavimentação, já que a maior parte da documentação não foi localizada, diz o promotor. Aí ele continua. Tal circunstância possivelmente encontra explicação na sugestão feita pelo procurador da Fundação Cultural de Criciúma ao Abrão, através de telefonema interceptado com autorização judicial, para que, diz o promotor, entre aspas, se livrasse de documentos e apagasse os dados de computadores que contivessem informações a respeito do caso. Ou seja, o problema foi na licitação, o problema foi na obras, mas lá da Fundação Cultural, o advogado telefonou para o secretário de obras para disparar. Vereador Douglas, você dispõe de mais 12 minutos, cedido pelo vereador Ivan Roberto Westphal. Muito obrigado, vereador. Para desaparecer com documentos. Vou ler aqui, não é a palavra, acho que não é desaparecer. Para que isso aqui, ó, entre aspas, se livrasse de documentos. Você sabe quem é o advogado da Fundação Cultural?
Pode procurar lá no processo eleitoral passado que vocês vão ver a quem ele assessorou. Sabe o que mais aqui que diz o promotor? Que esses subcontratados que participaram de toda essa fraude, que segundo o promotor é uma das maiores da história de Criciúma, diz aqui, promotor, além destes, diversos outros subcontratados trabalharam, estou lendo, o promotor, trabalharam ativamente nas últimas eleições em favor do partido da candidatura Clésio Salvador Márcio Búrigo. Não sou eu que estou dizendo. É o promotor. Tudo isso aqui, o juiz ratificou. Tudo isso aqui, o juiz ratificou, vereador Antônio Manuel, presidente, para conceder uma liminar e tornar indisponíveis os bens. Aí nos acusaram, olha só, Itamar, a incongruência. Não, mas vocês não permitiram, eu até participei de uma reunião aí por aí, e lá veio as lideranças da base, mas vocês não permitiram que o Selva falasse. Apesar de não ser verdade, nós acabamos de aprovar um requerimento para que o Selva viesse aqui então. Porque ele está com os bens disponíveis. Me disseram até que bloquearam as contas, não sei. Eu lamento pela pessoa estar sofrendo dessa forma. Mas isso é verdade, Itamar. Eu não tenho... Porque na pessoalidade ser contra quem quer que seja. Mas... Agora ele mandou um ofício para nós aqui hoje dizendo que não vem. Saiu correndo da administração pública para deixar de ser servidor público, para não ter que vir aqui encarar os vereadores e dizer tudo o que foi dito. Tudo o que foi dito. Essa agenda, ela já apareceu. Ela já reapareceu. Essa agenda, eu vou ler amanhã o que ela tem. Pelo menos uma parte, vereador Camisa. Desculpe, presidente, fechou meu tempo. Deixa para amanhã. Obrigado. Com a palavra o vereador Itamar da Silva, que dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu sou um admirador em especial do vereador Douglas Matos. É que tem o dom da palavra, pessoa inteligente, sabe se expressar muito bem. E quem não o conhece sabe que ele convence. Então eu não vou aqui discutir, né, o que ele falou, mas evidentemente sobre o que o vereador João Fabris falou, o vereador Douglas, já é de conhecimento de toda a população de Criciúma sobre a CPI que foi formada, que foi de minha autoria, solicitada pelo prefeito municipal, porque ele nada teme, nada devia e nada deve, e em função disso que ele solicitou a esse vereador para que entrasse com essa comissão. E ela foi feita, e o Selva, na época, ele se propôs a vir aqui, em função da vereadora Romana Remor, que era a relatora do projeto, que ele não citou aqui, que tinha pressa em mudar de partido, porque para você ser candidato a qualquer partido, você tem que sair um ano antes. E dia 7 de outubro do ano passado se encerrava o período que ela poderia se mudar de partido para poder ser candidata a prefeita. E aí ela atropelou a CPI. Faltava ainda, tinha o prazo de mais de um mês. E aí a comissão negou. Não quis o depoimento nem do deputado Dóia e nem do ex-diretor-geral da prefeitura, Luiz Ventino Selva. Mas tudo bem, está na justiça, a justiça vai decidir. O juiz não tomou nenhuma decisão, a decisão vai ser depois de tomar todo o depoimento com testemunhas e tudo. Agora, feio mesmo foi lá no município da Içara, onde o PMDB está governando. Hoje saíram lá uns 4, uma meia dúzia algemados lá. Foi um rombo hoje lá. Uma vergonha para aquele município. Que deixou a população de cabelos em pé. Então, mas eu não quero falar nisso. Eu quero falar sobre o projeto que está aqui, que nos foi enviado para essa casa hoje. O vereador Camisa tem razão.
O vereador João Fábio tem razão, ele realmente veio num afogadilho. Ele veio no afogadilho em função de que atrasou, eu gostaria de justificar o atraso da remessa desse projeto. Porque em função de problemas de escrituras e problema de imóveis, levantamento que foram feitos e realmente atrasou. Os funcionários da prefeitura, alguns estão aqui, eles lidaram quase 2 meses em cima disso ali, desse projeto. E não conseguiam desvencilhar essa documentação, foi um problema muito difícil. E infelizmente só hoje que terminou e ainda foram feitas reuniões até às 4 horas para juntar toda essa documentação num cartório, o levantamento das pessoas que fizeram a avaliação do terreno. Então foi tudo, né? Então por isso que demorou. E em função disso, como líder do governo, eu quero solicitar e sei que vou ter o apoio de todos os senhores vereadores, vai ser para a grande Rio Maina uma obra fenomenal, uma obra que vai causar inveja a outros bairros. Talvez a quarta linha que depois vão vir também pedir aqui um parque desse que vai sair no Rio Maina. É um parque que vai ter diversas atividades esportivas, de lazer, cultural, enfim. Mas não vai ser do tamanho do Parque das Nações, mas vai ser tão importante quanto o Parque das Nações. E eu sei que a comunidade está toda mobilizada, o prefeito foi inteligente em detectar aquele terreno que está lá totalmente poluído e que uma mineradora vai ter que recuperar aquele terreno, não vai ser a prefeitura, vai ser a mineradora que explorou, que fez a lavação, não sei como é que chama, de carvão, de perita, e ele vai ter um acordo com o Ministério Público, vai ter que recuperar. A prefeitura vai pegar aquela área já recuperada. E com isso, quem vão ganhar, não são os vereadores, né? Vai ser a comunidade, o povo do Rio Maina, o município de Criciúma, que vai ter essa felicidade de ganhar um terreno totalmente poluído, despoluído, com uma praça maravilhosa para o desfruto de toda a população do Rio Maina. Muito obrigado, senhor presidente. A palavra o vereador Isinácio, que dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade do Rio Maina, meu amigo Walter, companheiro de futebol, jogamos futebol há muito tempo juntos, Pierini e a comunidade do Rio Maina. Senhor presidente, na verdade, eu estava ali só observando os discursos dos colegas que me antecederam. E olha, não precisa um camburão, tem que trazer um micro-ônibus para levar tudo, um ônibus inteiro. Porque se nós começarmos lá da época do Paulo Meller, quando foi roubado o cheque de 60 mil, aquele outro roubo do cemitério que está até hoje, que o Paulo Meller sacravou a toda a nossa Criciúma com 25 anos, de um cemitério que foi aprovado lá, que o povo pobre paga para ser enterrado e não pode ninguém botar os pés no cemitério. Olha, tinha que ser, era um micro-ônibus engatado no outro. Se tu pegar lá a prefeitura de Sara e levar até na Celeste do Eduardo Moreira, ele saiu gemado junto. Porque a imprensa coloca dizendo o seguinte: desvio de 102 milhões de reais dos cofres públicos da Celeste Negro, que estou dizendo, a imprensa que está dizendo, o Diário Catarinense está dizendo. Então, o vereador João Fábio, vai uma filinha, assim, vai algemado inteiro. Então, dizendo que, na verdade, senhor presidente, é uma coisa muito complicada. Mas, vereador Camisa, o que mais me surpreendeu ainda foi, eu lendo a notícia dessa semana, o Paulo Maluf vai coordenar a campanha do PT em São Paulo. Isso foi a coisa mais absurda que eu vi na minha vida, fazendo com que a Luísa Erondina, uma mulher decente, renunciou à sua candidatura de vice-prefeita, junto com o candidato do PT, porque o Paulo Maluf
vai assumir a coordenação da campanha e ainda, para mais nada de São Paulo, refletiu em Criciúma. Foi demitido o Odegaard Skoski, que era o cara representante nosso no Ministério da Cidade, foi demitido porque o Paulo Maluf e o Lula ligou para Dilma e disse assim, olha, demite o cara aí, bota o nosso querido coordenador de campanha, Paulo Maluf. O cara que foi algemado com a família inteira, com dinheiro lá no exterior, hoje coordena a campanha do PT. Como muda e como esse tempo passa e a gente consegue não ver as coisas. Por isso, senhor presidente, eu quero dizer que, olha, não é fácil essa vida de política, João Fábio. Hoje é um lado, hoje a gente é oposição, amanhã a gente é situação. É isso aí. E dizer mais assim ainda. O projeto do Rio Maina, da nossa comunidade, eu moro há 30 anos naquela comunidade da cidade mineira, na mesma casa que moro até hoje. Não tenho uma relação muito próxima à comunidade do Rio Maina, mas vivo naquela comunidade há muito tempo. E se o Rio Maina um dia virar município, eu vou ser o centro do Rio Maina, porque ali a Mineira vai ser o centro do Rio Maina. Então, com certeza, eu vou estar bem centrado no nosso município do Rio Maina. Dizer para vocês que esse é um projeto de extrema importância. A qualidade de vida, a valorização das pessoas, a valorização das casas que vão estar ali por perto, a nossas comunidades que tem esportivamente, os nossos filhos não vão precisar mais ficar nas pracinhas fazendo outras coisas, poderão ir para o Parque das Nações, jogar futebol, jogar vôlei, fazer um monte de atividade esportiva, em vez de estar lá, indo para outros rumos que nós pais soubemos como é difícil ter a criação de um filho. Vereadora Tati, o meu filho foi o primeiro nessa cidade a pegar a gripe H1N1. Ele tinha 15 anos. Então não pega só em idosos, pega geral. Isso virou uma epidemia. O meu filho, com 15 anos, contraiu o vírus, esteve internado durante 5 dias, graças a Deus hoje está em casa, já faz tempo, isso foi coisa de 2 meses no início, mas eu acredito que a coisa seja bem maior do que a gente consegue imaginar. Porque vocês já imaginaram, quando o vereador Zílio disse que foi no Hospital São José, entrou lá e viu, eu me apavorei, porque eu não tenho coragem, nessa época, de entrar dentro do Hospital São José para olhar a situação do risco de contaminação que é. Certificação. Então, quero dizer que nós vamos aprovar aqui o requerimento de vocês e pedir, e certamente o prefeito Cláudio Salvário vai tomar providência disso e vai trazer a vacina para cá, reforçando a nossa população. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra o vereador Jeves Manuel, que dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, todo o público aqui presente, boa noite. Eu subi aqui nessa tribuna para falar sobre o caso do CASEP, porque, mais uma vez, a gente não tem nenhum tipo de resposta e a população cobra. E teve a semana passada, agora aconteceu um homicídio lá na Vila Progresso, de uma menina de 20 anos, e foi justamente um dos foragidos do CASEP que cometeu esse homicídio. Então, se a gente pensar que essa pessoa que cometeu esse homicídio deveria estar lá no CASEP, se a gente for de alguma forma indagar aqui, ficar inquirindo por que aconteceu isso, então nós, a grosso modo, nós diríamos que é porque esse rapaz está na rua. Porque saiu lá do CASEP, fugido, como muitos outros, e a gente não tem resposta nenhuma, a gente não tem nenhum tipo de respeito, né? Até mesmo o requerimento que é feito nessa casa não valeu, porque simplesmente mandaram dizer que não iam responder, enquanto as pessoas estão fugindo do CASEP, estão na rua roubando, furtando, assaltando e matando. E agora quem responde por isso? Quem é que vai responder por essa morte? É claro que não justifica, mas explica, né, a morte dessa menina. E aí, nós precisamos fazer alguma coisa em relação ao CASEP. E eu tenho aqui batido na tecla, porque você imagina
que as pessoas estão lá, muitas pessoas que estão lá ou passaram por lá, são verdadeiros assassinos. Pessoas que mataram 2, 3, 4 pessoas. E aí saíram e mataram de novo. E aí ninguém responde, ninguém dá uma resposta. Eu até sugeria, ou sugiro ao presidente dessa casa, que então envie um requerimento para a deputada Ada, um ofício, a deputada Ada, porque ela é responsável por aquele lugar também. Ela é responsável, não pela morte, pelo amor de Deus, não estou falando isso. Mas ela é responsável, ela responde pelo CASEP, ela precisa responder, falar o que está acontecendo, o que eles estão fazendo, se eles estão elaborando uma política de segurança maior e melhor ali, se eles vão tirar aquele lugar dali, vão levar lá para o meio do mato, porque na minha concepção deveria estar bem afastado, o CASEP deveria estar num lugar bem isolado, que é para não ter nenhum tipo de... que só a pessoa pensar em fugir, ela ia pensar 1000 vezes sair de lá, porque ia ter que andar quilômetros e quilômetros para chegar aonde tem acesso à sociedade. Então, fica aqui o meu repúdio, fica o meu repúdio em relação a não ter dado importância ao pessoal do CASEP, e fica aqui também a minha sugestão. Uma parte, vereador. Eu sugiro que Vossa Excelência pegue e entre com requerimento solicitando a presença da deputada Ada de Luca, no caso secretária hoje, para que se faça presente para prestar alguns depoimentos referentes a esse assunto. Ótimo. Obrigado, então, presidente. Eu só queria falar sobre isso. Queria também falar que agora não tem mais volta, o PDT está coligado aí, uma coligação imensa, uma coligação enorme, que vai dar tudo certo, creio eu. Espero que os outros partidos coloquem de 10 candidatos para cima, não vão colocar uma sigla e depois se retirar e todo mundo lutar por um só. Daí nós estamos mortos, né? Mas eu acho que isso não vai acontecer. E esperamos aí que, com certeza, vamos ter a reeleição do prefeito Cléio Salvaro e vamos continuar essa boa gestão que ele está fazendo. Obrigado. Com a palavra o vereador Ivan Roberto Westphal, que dispõe de 3 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, boa noite à comunidade do Rio Maine, a todos que estão aqui nessa noite. Pena que a bancada do governo desaparece na hora que a gente vai falar aqui alguns assuntos, né? Mas mesmo com a ausência do vereador Huck, lembrar a todos que o vereador Huck conhece de cadeira esse assunto, né? De trocar de partido, de estar lá, estar aqui, ter um comportamento de um jeito, depois de outro. Lembrar que o vereador Huck se elegeu na coligação com o PMDB, usurpou os votos do PMDB e hoje está na base do governo, né? Sabe-se lá por qual razão. Isso eu tenho dito frequentemente para ele quando ele está sentado aqui na mesa, né? Mas para falar do pleito da comunidade, é bom lembrar, né, a todos aqui, inclusive na conversa que nós tivemos aqui dentro, ficou previamente acordado que os vereadores, todos, inclusive da oposição, vão votar a favor desse projeto, sem restrição nenhuma. Mas é bom lembrar, né, e também é bom dizer que existe uma diferença, e às vezes a gente tem sido acusado aqui de ter votado contra a criação do Parque das Nações na Próspera. E eu vou dizer para vocês, nós nunca votamos contra a criação do Parque das Nações na Próspera. Nenhum vereador da oposição. O que nós fomos contra naquela oportunidade foi em relação à venda de um terreno público, que era do município, para fazer dinheiro para fazer o Parque das Nações. Situação diferente hoje. Que, agora sim, na linha que a gente defende, o município está adquirindo terreno particular para tornar público e fazer uma área pública para servir para a comunidade. Isto sim a gente defende e isto a gente entende que é o que deve ser feito. Não o município se desfazer de área pública, das poucas áreas públicas que tem nesse município, né, para
construir um parque, que nós sabemos muito bem como é que foi feito aquele parque, que depois, no futuro, senhor presidente, não muito distante, vereador Huck, vão ter que construir outro ônibus para pegar toda a quadrilha. Tá? Porque para essa quadrilha que está aí, o ônibus já está pronto. Para aquele lá, depois vai ter que fazer outro. Tá? É justo e é de direito da comunidade do Rio Maina vir aqui e fazer esse pleito. Agora, como disse o vereador Itamar, o problema é que as coisas vêm desse modo, no afogadilho. Sequer tem a possibilidade de os vereadores fazerem uma discussão mais clara. Foi apresentado aqui uns terrenos para fazer permuta, mas de repente a gente nem sabe onde é que é esse terreno, não conhece. Então é preciso do tempo, isso que a gente pede muitas vezes, é o tempo de discussão dos projetos que vêm para essa casa. Mas com certeza, que fique claro para vocês aqui, os vereadores, todos nós, vamos votar a favor desse projeto, com certeza. Obrigado, senhor presidente. Questão de ordem cedida ao vereador Itamar da Silva. Senhor presidente, eu gostaria de pedir ao vereador que faça a leitura individual por projeto para a gente botar em votação. Tá. Não, o vereador e nosso colega funcionário da casa, Giovanni Zappellini, me põe à mão o PE 048, o PE 049, que é uma denominação de unidade de saúde, que já passou por todas as comissões. Então, gostaria que fosse colocado também na ordem do dia de hoje. Esse projeto é a denominação apenas de uma unidade de saúde. Parece que ele já falou com Vossa Excelência. Em votação, pedido para se colocar em tramitação, em votação, o dia de hoje do PE 049-2012. Pedido para adentrar a ordem do dia. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Senhor presidente, continuando ainda com a questão de ordem, o projeto 072/2012 é exatamente o projeto que nós acabamos de discutir na sala de Vossa Excelência. O vereador João Fabres, o vereador Douglas, o vereador Camisa, entenderam a justificativa. Então, em função disso, eu gostaria que fosse colocado também em discussão e votação na ordem do dia, muito embora agradeço até o entendimento deles, a gente sabe que veio no afogadilho mesmo, mas foi por uma questão de tempo, não houve maneira de ser apresentado antes esse projeto. Então, em função disso, eu gostaria também que fosse colocado para discussão e votação sem os pareceres das comissões. Em votação, o pedido do projeto de lei PE 072 para ser incluso hoje na pauta, na ordem do dia, com a dispensa dos pareceres. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Questão de ordem cedida ao vereador Vanderlei Zilli. Senhor presidente, senhores vereadores, gostaria também de solicitar a Vossa Excelência que fizesse pauta da ordem do dia de hoje o projeto de emenda à lei orgânica 001/2012, de autoria de diversos vereadores, que acrescenta o parágrafo 4º e 5º ao artigo 14 da lei orgânica do município, que se trata da redução do repasse constitucional para essa casa. Com dispensa dos pareceres. Em votação, o pedido da emenda de lei orgânica número 001/2012, com a dispensa dos pareceres, acrescentando a ordem do dia de hoje. Em discussão, projeto. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Questão de ordem cedida ao vereador Ivan Roberto Westphal. Presidente, já foi apresentado o projeto ali que cria o parque ali no Rio Maina, mas o vereador Itamar falou que lá é uma área degradada, né?
Aí eu gostaria só de ter a clareza, senhor presidente, e a confirmação, não sei se o vereador pode trazer essa clareza para nós, em relação à responsabilidade de recuperação da área. Se fica a cargo do município ou da empresa que fez o uso daquela área em relação ao carvão. Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria que o vereador Itamar da Silva fizesse uso da palavra, uma questão de ordem. Senhor presidente, até onde eu sei, que fui informado hoje, antes de vir para esta casa, tive uma reunião às 4h30, lá tem um TAC, um termo de ajuste de conduta, onde a empresa que explorou lá o carvão, como é que chama? Elevação de beneficiamento, ela é responsável perante o Ministério Público da recuperação daquela área. Isso eu já tinha falado no meu pronunciamento, porque foi isso que eu ouvi hoje à tarde. Inclusive estava presente comigo o vereador Salésio Lima, que também não me deixa mentir sozinho. Terminado o horário político, passamos para o grande expediente. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura das matérias. Sessão do dia 25 de junho de 2012, indicação 176/2012, de autoria do vereador Salésio Lima, limpeza do terreno público de frente à casa 267, na rua João Zacarias Rosa, loteamento Imigrantes, bairro Vila Rica. Indicação 177/2012, de autoria do vereador Salésio Lima, restauração do campo de areia localizado na rua Ivanelir Dias, bairro Jardim União, de frente ao centro comunitário. Indicação 178/2012, de autoria do vereador Salésio Lima, construção de lombada na Avenida Progresso, bairro Cidade Mineira, próxima à casa número 86. Indicação 179/2012, de autoria do vereador Vanderlei Zilli, patrulhamento e revestimento com material consistente das ruas Antônio Cipriano e Ângelo Grando, ambas localizadas no bairro Minas do Mato. Indicação 180/2012, de autoria do vereador Vanderlei Zilli, instalação de cerca de proteção para veículos, bem como a sinalização da curva perigosa na rua Luiz Regazon, bairro São Simão. Indicação 181/2012, de autoria do vereador Vanderlei Zilli, construção de lombada de frente à unidade de saúde do bairro São Simão, rua Venâncio Martinello, devido ao grande fluxo de veículos em alta velocidade. Requerimentos 074/2012, de autoria do vereador Vanderlei Zilli, envio do expediente ao Ministério da Saúde, com cópia à Secretaria do Estado de Saúde e à Secretaria de Saúde do município de Criciúma, solicitando seja realizada a vacinação de todos os cidadãos do país, contra o vírus da gripe H1N1, para se evitar mais óbito e o surgimento de uma epidemia. Em discussão o requerimento. Uma vez que quer discutir, em votação. Os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Requerimento 075/2012, de autoria do vereador Tatiana Teixeira, envio do expediente ao Ministério da Saúde, com cópia ao secretário do Estado de Saúde e secretário municipal do Sistema de Saúde, solicitando que para o próximo ano e seguintes seja iniciado o processo de imunização contra o vírus H1N1 com mais antecedência, preferencialmente entre os meses de março e abril, bem como os casos suspeitos de contaminação pelo vírus H1N1, utilizar imediatamente o medicamento Tamiflu no tratamento das pessoas doentes. Em discussão o requerimento. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Eu gostaria da atenção dos vereadores. Amanhã nós iremos dar sequência sobre as sugestões do plano diretor, parte final amanhã. E amanhã estará presente também um promotor, Dr. Luiz Fernando Oliceia Góes, que se fará presente a partir das 14 horas. Então eu gostaria de convocá-los para amanhã às 14 horas estarem aqui todos os vereadores. Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. A ordem do dia da próxima sessão. PE 036, PE 037, PE 038, PE 039, PE 040, PE 041, PE 042, PE 043, EPR 046, PE 047, EPL 088-2011, PL 027, PL 028, PL 029-2012.
Em única discussão e votação, o projeto de lei número PE 049/2012, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que denomina a Unidade Básica de Saúde, Henrique Mesari. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Serviços Públicos. A Comissão de Serviços Públicos opinou pela aprovação e encaminhou à Comissão de Fiscalização, Controle e Orçamento. A Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação e encaminhou a deliberação do plenário. Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Em única discussão, o projeto de lei PE número 072/2012, que autoriza o município de Criciúma permutar, receber por doação e indenizar área de terra de propriedade de Ilcabarato Magrim e dar outras providências. Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Parágrafo primeiro. Parágrafos 4 e 5, artigo 14. Em primeira discussão, o projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal, número PLO 001 de 2012, que acrescenta ao parágrafo 4º e 5º ao artigo 14 da Lei Orgânica do Município. Em primeira discussão, com a palavra o vereador Vanderlei Zilli, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, para deixar claro do que se trata essa emenda à lei orgânica, a respeito à redução do repasse, a redução constitucional. Certo? Porque pela LDO que nós aprovamos esse ano, encaminhado pelo prefeito, determina que seria 5,5%. E a emenda constitucional 58 fala em 6%. Mas nós estamos baixando ainda mais. Essa casa, vereador Edinho, está baixando ainda mais. Né? Baixando do que determina a emenda constitucional 58 e baixando o que determina a LDO para o ano que vem. Então nós estamos reduzindo para 5,5%, foi um acordo firmado por todos os vereadores, assinado por todos os vereadores. Então, o repasse a partir da aprovação desse projeto será de 5% da receita do município. Então, nós estamos reduzindo abaixo da Lei Constitucional 58 e também abaixo da LDO. Então, é um trabalho que foi feito pelos vereadores em consenso. Então, nós estamos reduzindo o repasse constitucional a partir da aprovação desse projeto. Obrigado, senhor presidente. Continue em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, em votação. Os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Terminada a ordem do dia, não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima no dia 26 do corrente, amanhã no horário regimental. Boa noite a todos. É isso aí, senhor.